Olá, boa tarde. Praticamente todos os trabalhadores brasileiros foram atingidos de alguma forma pelos impactos da pandemia do coronavírus, inclusive os microempreendedores individuais. Ao contrário de quem tem carteira assinada, o MEI, que viu seu trabalho paralisado pela pandemia, não tem direito, por exemplo, ao seguro-desemprego, mas tem direito a receber auxílio do governo. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os direitos dos microempreendedores individuais. E você vai ver também. No Distrito Federal, por determinação da Justiça, homem que fez ataques racistas a delegado vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Nós vivemos um racismo estrutural. Conselho Nacional de Justiça promove encontro ibero-americano por videoconferência. Na lista de temas considerados prioritários pelo Conselho Nacional de Justiça, o impacto da pandemia da Covid-19 nos próximos 5 anos. E ainda, Superior Tribunal de Justiça concede guarda unilateral a um pai ao levar em conta o melhor interesse da criança. O Ministério Público Federal em Pernambuco ofereceu denúncia contra 10 pessoas investigadas por desvio de mais de R$2,5 milhões de reais do SESI, o Serviço Social da Indústria. Entre os denunciados estão Robson Braga de Andrade, na condição de diretor do Departamento Nacional do SESI, Ricardo Essinger, que era o então diretor regional do SESI em Pernambuco, e Hernani Aguiar Gomes, então superintendente do SESI no estado. A denúncia é a primeira decorrente da Operação Fantoche, que foi deflagrada em fevereiro de 2019 em razão de fraudes em licitações e contratos para desvio de recursos públicos. E o homem que ofendeu um delegado no Distrito Federal com ataques raciais, ele vai colocar tornozeleira eletrônica agora à tarde. O fato ocorreu na última sexta-feira. O agressor foi preso, mas pagou fiança e foi liberado. As ofensas contra o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreram em uma lanchonete localizada no Lago Sul, em Brasília. Ricardo e a filha aguardavam o lanche ficar pronto, quando foram surpreendidos por um homem que começou a fazer ameaças de agressão física. Quando eu estava saindo, ele novamente me chamou de macaco, falou que eu não passaria por ele, senão ele ia me pegar. E foi um momento que eu refleti bastante sobre aquele ato. Não agi como um policial, eu estava ali como um cidadão, mas dei ordem de prisão para o indivíduo, me identifiquei como policial. O agressor tentou fugir, mas policiais militares encontraram um homem que foi preso e autuado por injúria racial e contravenção penal por vias de fato. Com ele também foram encontrados 2 cigarros de maconha. O homem foi liberado depois de pagar fiança, mas vai ter de usar tornozeleira eletrônica. A Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal se solidarizou com o delegado vítima das agressões. A OAB-DF afirma que repudia qualquer ato discriminatório desta espécie ou de qualquer natureza. Disse que a exposição constante de atos racistas demonstra o quão terrível é a situação e como todos que não são racistas e não compactuam com tal prática criminosa devem erguer suas vozes. A OAB afirmou ainda que é importante agir contra esse crime, que mata e exclui. Nós vivemos um racismo estrutural. O racismo está entranhado em todas as classes sociais. E eu convivo com isso desde que eu sou menino. Ganhei apelidos por conta da minha cor. E todas as vezes que a gente vai galgando algum espaço na nossa sociedade, essa ferida é tocada. E eu não poderia me calar nesse momento. Um absurdo. É absurdo também lá no Rio de Janeiro. Um dos policiais que agrediu um jovem entregador em um shopping na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, ele deve prestar depoimento agora à tarde à polícia. Segundo o coordenador de segurança do shopping, os 2 policiais militares que foram filmados agredindo Matheus Fernandes trabalhavam como apoio de inteligência no centro comercial. Eles foram identificados como Diego Alves da Silva e Gabriel Guimarães Sá. A polícia não informou qual dos 2 vai prestar depoimento agora à tarde. Na última quinta-feira, o jovem Matheus Fernandes, que é negro,
Ele foi ao shopping trocar o relógio que havia comprado para o pai dele quando foi abordado pelos policiais. Mesmo após tentar mostrar a nota fiscal, o rapaz foi agredido pelos PMs. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que deu guarda unilateral a um pai ao levar em conta o melhor interesse da criança. No caso julgado pela terceira turma, o pai entrou com uma ação com o objetivo de obter a guarda da filha. Isso porque a mãe da criança estaria praticando alienação parental. Em primeiro grau, o juiz concedeu a guarda compartilhada, mas determinou que a criança ficasse morando com o pai. Estabeleceu regime de visitas maternas e, se a mãe fizesse tratamento psicoterápico, essas visitas seriam ampliadas. Pai e mãe recorreram da decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o recurso do pai e estabeleceu a guarda unilateral da criança em favor dele. Entre outros elementos, o TJ levou em conta as declarações de profissionais, no sentido de que a criança preferia ficar com o pai porque sofria com um tratamento inadequado na companhia da mãe. A mãe entrou com recurso especial no STJ. Alegou que, pelo Código Civil, a guarda compartilhada não está condicionada à possibilidade de convívio amistoso entre os pais. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do caso, explicou que a guarda compartilhada foi adotada pelo sistema jurídico brasileiro como modelo prioritário. Entretanto, no momento de decidir sobre o tipo de guarda, o juiz deve considerar o princípio constitucional do melhor interesse da criança, que pode levar, inclusive, ao estabelecimento da guarda unilateral. Com esse entendimento, a terceira turma manteve o acórdão do TJ de São Paulo, que fixou a guarda unilateral da criança para o pai. E no próximo bloco vamos falar sobre os direitos dos microempreendedores individuais e ainda sobre seguro-desemprego. Em instantes, fique com a gente. A nossa atual Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, ela veio para trazer direitos e garantias a todos os brasileiros, sem qualquer distinção de sexo, cor, raça, idade ou gênero. Ela veio para trazer a igualdade entre as pessoas e a solução pacífica dos conflitos. Por isso que ela tem essa importância. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar a ação de empregados de cruzeiros marítimos que fazem viagens internacionais. Essa foi a decisão da 5ª turma do TST. Os detalhes com Thalia Santos. O auxiliar de cozinha contou na reclamação trabalhista que tinha 3 contratos por prazo determinado para trabalhar em navios da MSC. Esses contratos foram intermediados por uma agência de recrutamento no Recife, em Pernambuco. Mas a ação, que pedia o pagamento de parcelas trabalhistas, foi ajuizada em João Pessoa, na Paraíba, onde o empregado morava. Parte dos pedidos foi deferida pelos juízos de 1º e 2º grau. Mas, ao recorrer da sentença no Tribunal Superior do Trabalho, a empresa sustentou que, durante a prestação de serviços, não houve conexão de trabalho com o Brasil e que os navios navegavam a maior parte do período em águas estrangeiras. Segundo a empresa, o Brasil teria jurisdição apenas na faixa de 12 milhas náuticas. Afirmou ainda que o contrato foi firmado com diretrizes impostas pela Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte e pelas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Ao julgar o caso na 5ª turma, o relator ministro Breno Medeiros observou que já existe entendimento na turma de que a justiça brasileira é competente para julgar conflitos trabalhistas em que as obrigações de trabalho são constituídas no Brasil. Ressaltou ainda que, neste caso, a legislação brasileira é mais benéfica ao empregado. A decisão foi unânime. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem mais de 3 milhões de casos confirmados de Covid-19, sendo 23 mil registrados nas últimas 24 horas. 101 mil pessoas perderam a vida por causa da doença. E nesse fim de semana, quando o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ele decretou luto oficial de 3 dias. Em nota, o presidente diz que se solidariza aos familiares e aos amigos de cada uma das vítimas. O ministro ainda ressalta que o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal seguirão apostos para servir os brasileiros sem suas demandas
com suas demandas por justiça, ressaltou o presidente do STF. Ele disse também que é mais essencial ainda nesse momento de fragilidade social e que o judiciário estará sempre a postos no apoio a todos os brasileiros. E o Brasil tem hoje mais de 10 milhões de microempreendedores individuais. Esses trabalhadores, eles estão entre os mais atingidos pelos efeitos econômicos da pandemia. Ao contrário de outros profissionais, eles não têm acesso a benefícios como seguro-desemprego. São 25 anos trabalhando como encanador e a maior parte desse tempo na informalidade. Tudo mudou quando William se transformou em microempreendedor individual. Eu já tinha uma certa curiosidade em abrir uma empresa, só que as empresas que eu queria mudar tinha muita burocracia. Era muita burocracia. E aí eu conversando com as pessoas da minha área, e aí me veio essa oportunidade de abrir um MEI e ser um microempreendedor. Mais de 10 milhões de trabalhadores como William já se registraram como microempreendedores individuais. 500.000 só entre janeiro e abril deste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus. Todo o Brasil, se a gente analisar, são mais de 10 milhões e meio de MEIs, então hoje tem muitas regiões que praticamente a maior base da sua economia está estabilizada aos microempreendedores individuais. O MEI existe há 10 anos. Ele foi criado pelo Ministério da Economia para formalizar profissionais autônomos. Podem aderir ao regime tributário trabalhadores que faturam até R$ 81 mil por ano e que tenham no máximo um empregado. Mais de 460 profissões podem ser exercidas por microempreendedores individuais. As categorias com mais registros são profissionais da beleza, vendedor de roupas e acessórios e pedreiro. Para se tornar MEI, basta se inscrever no Portal do Empreendedor, site do governo federal. No cadastro devem constar dados pessoais e informações sobre o mercado que atua. Ao se formalizar microempreendedor individual, o trabalhador ganha um número de CNPJ, pode emitir notas fiscais e é enquadrado no Simples Nacional. Paga um tributo simplificado pelo serviço que exerce. A lei também garante a inclusão dele em benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Quem é microempreendedor individual, no entanto, não pode receber seguro-desemprego, a não ser que tenha trabalhado em regime de CLT, tenha sido demitido e comprove que não tem renda suficiente para se sustentar. Esse foi o entendimento da Justiça Federal em Brasília, que garantiu a uma trabalhadora que também possuía MEI continuar recebendo o benefício do governo, já que os ganhos próprios foram inferiores a um salário mínimo. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a advogada Ramile Taguatinga. Boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, nós acompanhamos na reportagem agora os benefícios e os requisitos para se tornar MEI, ou microempreendedor individual. Rapidamente, para a gente esclarecer, o MEI não tem direito a seguro-desemprego, é isso, doutora? Exato. O MEI em si não tem direito ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego ele nasce de um empregado com carteira assinada e de outras disposições específicas. O MEI ele é um microempreendedor individual, ele tem um CNPJ, então ele não trabalha como se ele fosse uma pessoa física, e sim uma empresa mesmo, uma pessoa jurídica. Quem tem direito ao seguro-desemprego, então? Bom, ao seguro-desemprego, quem tem direito é quem tem carteira assinada demitido sem justa causa, incluindo os casos de rescisão indireta, ou seja, aqueles casos em que o empregador deu a falta grave. Nós temos também os casos de quem teve trabalho análogo ao escravo, que também tem direito ao seguro-desemprego, e também os casos de pescador no período do defeso, ou seja, o pescador naquele período em que não está tendo peixes, ele também tem esse direito de requerer o seguro-desemprego. Agora, em virtude da pandemia, o governo federal instituiu uma série de medidas, né, para ajudar aí as empresas e os trabalhadores também que perderam os seus empregos. Nós tivemos mudanças consideráveis em relação ao seguro-desemprego nesse período? Não, esclareço que o seguro-desemprego, ele é um benefício que está inscrito na Constituição, então ele em si não sofreu alterações. O que foi interessante que ocorreu?
O governo, através da MP 936, que agora foi convertida em lei, ele estabeleceu benefícios como rendas emergenciais para esses casos agora de suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada. Nesses casos, o benefício, ele é dado, o dinheiro é dado com relação ao seguro-desemprego, como base o seguro-desemprego, mas não significa que seja o seguro-desemprego em si, é só o valor que tem como base o do seguro. Agora, é muito burocrático? Como resgatar esse dinheiro do seguro-desemprego? Bom, hoje em dia, resgatar o seguro-desemprego ficou ainda mais fácil, porque pode ser até pelo aplicativo da carteira digital de trabalho. Nós temos ainda que ter os requisitos, claro, para o primeiro pedido, pelo menos entre 12 e 18 meses antes da demissão. O segundo pedido, pelo menos 9 dos 12 meses antes da demissão. E o terceiro pedido em diante, nos 6 meses antes da demissão. Não existe um limite para se obter o seguro-desemprego, mas tem que ter esses requisitos. A burocracia, agora, ela ficou mais tranquila, ela ficou mais fácil com a questão mesmo do aplicativo. Para o seguro-desemprego, eu estou recebendo no meio do caminho ali nos meses, eu arrumei um outro emprego. Eu preciso comunicar, então, ao governo, ao Estado, a essa nova empresa, porque se configurar esses dois pagamentos, a pessoa pode ser até responsabilizada, porque é ilícito, né? Sim, é ilícito receber o seguro-desemprego e obter outro emprego na mesma carga horária. Antigamente tinha que ouvir a comunicação, mas hoje também com a facilidade do aplicativo, ele pode automaticamente ser cancelado. Mas também existe quem não tem o aplicativo, porque tem muita gente que ainda trabalha com carteira assinada, tem que comunicar isso ao Ministério. Mas isso é só para cargas horárias incompatíveis entre si, desculpa. Demissão por justa causa, doutora, recebe? Não, demissão por justa causa não. E seria essa a única possibilidade de não receber o seguro-desemprego, demissão por justa causa, ou outra medida também se enquadra? Não. Demissão por justa causa não se enquadra e também quando você pede demissão também não tem direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para quem foi demitido sem justa causa. Existe uma espécie de algum acordo entre a empresa e o trabalhador para que o trabalhador peça demissão e receba parte daquele seguro, ou isso não existe? Não, parte do seguro não existe, porque o seguro-desemprego, inclusive quem é que paga o seguro-desemprego é o governo, não é o empregador. Então, assim, existem acordos com relação ao pagamento da multa do FGTS, com relação ao pagamento de salários, pode haver acordo com relação a isso, mas com relação ao direito, que é um direito que é pago pelo governo, ele não pode dispor disso. Ótimos esclarecimentos, então. Já focamos no início da reportagem que quem é MEI não tem direito ao seguro-desemprego. Bom a gente frisar isso mais uma vez, as pessoas confundem, né? Muita gente desempregada recorre ao MEI achando que tem direitos e não é bem por aí. Outras informações a gente pode conseguir também no site, né? O site do governo federal, hoje é fácil, temos ferramentas para tirar todas as dúvidas, né, doutora? Isso, tem um portal do empreendedor online que tira todas as dúvidas com relação ao MEI e também com relação ao seguro-desemprego. A questão, com relação a essa questão do seguro-desemprego, o que pode acontecer de dúvida é uma pessoa ser CLT e abrir um MEI. Ela pode? Sim, ela pode. Porque você ter um emprego não implica em exclusividade, você pode abrir um MEI ali. E se eu perder esse emprego e tiver meu seguro-desemprego, eu posso estar recebendo mesmo sendo um MEI? Pode, desde que não seja até um salário mínimo, que é o que está escrito também no portal do MEI, e é o que foi essa decisão aí do TRF, que foi essa decisão acertadíssima, que você pode receber. Doutora Ramília Taguatinga, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos sobre esse assunto. Boa tarde para a senhora. Nada. Boa tarde. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Conselho Nacional de Justiça promove segundo encontro ibero-americano por videoconferência. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 1988 é um marco da nossa sociedade. Através dela, universalizamos o sistema de saúde com a criação do SUS e tornamos a educação gratuita um direito de todos. Precisamos cada vez mais efetivá-la e preservá-la. Conselho Nacional de Justiça realiza hoje, por videoconferência, o segundo encontro ibero-americano da Agenda 2030 do Poder Judiciário. Entre os assuntos discutidos está o impacto da pandemia do novo coronavírus na Justiça.
Na lista de temas considerados prioritários pelo Conselho Nacional de Justiça, o impacto da pandemia da Covid-19 nos próximos 5 anos. Atualmente, 61 mil processos sobre o assunto tramitam em tribunais brasileiros. Nós pensamos, então, em um breve registro do que vem sendo feito em relação à Agenda 2030 no Poder Judiciário brasileiro. Essa é uma forma de unirmos esforços em benefício do cidadão e de darmos uma resposta mais rápida a essa crise que assola o país e o mundo. O segundo encontro ibero-americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário discute os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. São 169 metas sobre valorização dos direitos humanos no mundo que devem ser atingidas nos próximos 10 anos. O senso de urgência da execução da Agenda 2030 se impõe com ainda mais força, chamando os países da região a não só fazer um melhor esforço para mitigar o impacto da pandemia, mas também a se reconstruírem melhor do que antes, com democracias fortalecidas, direitos humanos protegidos e sustentabilidade. O CNJ, segundo a ONU, é o pioneiro entre 193 nações na adoção de medidas para concretizar os objetivos. Parabenizo uma vez mais o CNJ pelos trabalhos que tornaram o Poder Judiciário brasileiro um pioneiro entre os seus pares nos demais Estados-membros das Nações Unidas na abordagem da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça vai criar um selo para premiar os tribunais que estão acelerados na criação de mecanismos para deixar os processos judiciais ainda mais eficientes. Possibilita consolidar cada vez mais o judiciário no papel constitucional e garantidor dos direitos fundamentais, entre eles a dignidade da pessoa humana. Hamilton Mourão, vice-presidente da República, lembrou que os países ibero-americanos têm afinidade para dialogar sobre direitos humanos, o que facilita a construção de políticas públicas multilaterais. As sociedades e instituições de nossos países abraçaram a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a mobilização global em torno das prioridades e metas compartilhadas, respeitando a soberania e as necessidades específicas de cada Estado. Faltam 97 dias para as eleições e o trabalho não para na Justiça Eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um webinar sobre educação para a cidadania. Além do ministro Luiz Roberto Barroso, o evento também contou com a participação de Marlô Vandoleto, representante da Unesco no Brasil, Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, e foi mediado por Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Um dos assuntos que dominou a conversa foi o combate à desinformação. Todos os participantes concordaram que a solução para o problema passa pela educação. Com decisão judicial você não controla notícia fraudulenta, porque tem risco de censura e porque a velocidade você não consegue capturar com os ritos judiciais. Como disse, acho que o grande protagonista devem ser as próprias mídias sociais, e acho que a imprensa profissional volta a ter um papel muito importante. Eu tenho uma grande expectativa num revival, numa revalorização da imprensa profissional. A representante da Unesco afirmou que a educação digital é uma das grandes preocupações atuais da instituição. A educação midiática e informacional ocupa um papel central, sobretudo nesses tempos que nós vivemos de desinformação. E todo o trabalho que a Unesco vem fazendo nessa área visa desenvolver habilidades de comunicação de forma transversal, né? Permitindo que as crianças, adolescentes, jovens possam, sim,
ser impactados de maneira muito positiva pelo uso das novas tecnologias. Para Priscila Cruz, frequentar o ambiente educacional é essencial para que crianças e adolescentes aprendam a conviver com opiniões contrárias. Quando a gente tem famílias que não querem que os seus filhos estudem com professores que têm opiniões diferentes das suas, é porque tem alguma coisa muito errada aqui. É importante que as crianças estejam em ambientes em que os discursos, as visões de mundo sejam diversas, porque é assim que a gente forma a tolerância para visões de mundo diversas. A mediadora do webinar lembrou que, com educação e conscientização, fica mais fácil combater a desinformação. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. É um ensinamento que vem de séculos. É o respeito mútuo, tem o papel do candidato, né? O candidato também tem que ter essa postura ética de querer melhorar o nível e não piorar o nível de uma campanha eleitoral. No encerramento do evento, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou a importância de iniciativas desse tipo para melhorar a educação no Brasil. Acho que esse é o compromisso de pessoas como nós. Incentivar o debate público de qualidade e criar um espaço público, uma arena pública em que a disputa se dê em função dos argumentos e não da desqualificação do outro, nem nessa crença absurda de que quem não pensa como eu só pode estar a serviço de alguma causa sórdida ou escusa. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Boa tarde. Tchau.